O bolsonarismo, quando não tem interesse que seja esclarecido aquilo que depõe contra ele, ele usa de técnicas para desviar o foco e a atenção. E é sobre isso que eu vou falar agora, aqui no canal Falando de História, porque aqui nós analisamos o X da questão. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo a este canal, né, Falando de História. Este é o quadro O X da Questão e é um prazer tê-la ou tê-lo aqui. Aqui nós fizemos uma análise exatamente tentando entender os meandros de um todo e não simplesmente pegar um pedaço aleatório, fazer uma análise, né, que consigamos pelo menos inferir coisas que possam ser, né, respostas que possam, né, nos levar a hipóteses para entender melhor ainda o que acontece, né, no jogo, né, ou no xadrez da política nacional. Existem, sim, né, existem técnicas de desvio de foco de atenção das pessoas. Inclusive, os assaltantes usam muito isso, né? Por exemplo, o cara tá em dupla, chega pra pessoa, fala com a pessoa, começa a conversar com a pessoa de uma maneira tal que a pessoa é assaltada sem ser notada. Isso é uma técnica, isso não é simplesmente uma coisa né, que acontece por acaso. Então tem uma técnica, enquanto o cara tá falando ali, tirando a atenção, o foco do outro, o cara tá levando consigo, né, os seus pertences. Isto, né, também requer um talento, evidentemente, né, claro. Requer habilidade para isto. E o bolsonarismo faz isso. Ele fica naquela coisa de focar em coisas menores para não focar nas coisas essenciais. Essa é a tática. Eu recebi um dos comentários aqui essa semana, acho que eu coloquei uma coisa ali brincando com a questão do Bolsonaro, e o cara botou assim, Bolsonaro, vocês perdem tempo aqui falando do Bolsonaro, não sei o que e tal. Outro dia outro também comentou, vocês perdem tempo falando mal do Lula. Quero deixar bem claro uma coisa para você do outro lado. Eu, Noé Gomes, não falo mal de Lula nem de Bolsonaro. Eu só falo aquilo que eu penso que eles fazem errado. Eu só estou apontando, de fato, os seus erros. Porque falar mal do Lula, do Bolsonaro, isso é fácil fazer. Bolsonaro é miliciano, Lula é ladrão. Tá. E o que você faz para provar que ambos são o que são? Quando alguém pergunta assim, por que tu é contrário ao Lula? Eu vou dizer, sou contrário ao Lula desde 2002, porque ele diz que faz uma política de esquerda, mas a sua política é neoliberal. É uma política que os bancos, né, a agiotagem manda, pinta e borda, faz alianças espúrias com tudo, né, que é de pior para se manter no poder. Ponto. Tem uma justificativa para eu dizer porque eu não gosto do Lula. Por que eu não sou eleitor do Lula? Você vai perguntar, por que tu não gosta do Bolsonaro? Primeiro que eu acho que ele é um sujeito ignorante, um sujeito que não tem nenhum escrúpulo algum, que não sabe o que é respeito, um sujeito que nunca teve relevância política em nada, e, né, um sujeito que, além de ser burro, ele é muito mal intencionado. Né? Fala em moralidade, mas não tem nenhum caráter. Porque suas ações falam exatamente tudo o contrário daquilo que ele diz que prega. Né? É um sujeito que divide, não contribui, não soma, não agrega e, portanto, não me serve. Porque sua política é uma política retrógrada. Os seus valores não são os mesmos que os meus. Estou dando uma justificativa para você por que eu não voto no Bolsonaro. Porque acho que sim, ele é corrupto, ele é um sujeito demagogo, e eu não voto em demagogos, ponto. Ou aqueles que eu acredito que sejam demagogos. Então eu tenho uma justificativa, eu não fico simplesmente só falando mal de Bolsonaro ou de Lula. Eu faço análise, e dentro da minha análise eu digo,
eu vejo que o governo Lula comete X erros. Eu vejo que o governo Bolsonaro cometeu N erros. Ponto. E eu tenho argumentos. Eu uso às vezes algum adjetivo, talvez em algum momento eu me exalte, porque há coisas que são absurdas. Mas eu tenho um argumento. Quem fala isso é porque sabe que o seu ídolo está desnudo. Porque você pode reparar que a gente faz as flautas agora com relação ao Bolsonaro, não aparecem mais os bolsonaristas defendendo o Bolsonaro aqui. Estão em silêncio. E isso para mim é uma coisa boa. Talvez estão caindo em si, que estão defendendo um corrupto, tanto quanto, né, os lulistas defendem. Então, talvez seja já uma autocrítica e talvez num passo à frente dos bolsonaristas em relação aos lulistas nesse aspecto de autocrítica. É uma autocrítica de uma certa maneira. Estou vendo isso. Né? Ao contrário de lulistas que estão defendendo uma coisa completamente errada, que sabem que está errado, que não é o que eles acreditam, né, internamente, mas para a rua eles defendem. Talvez os bolsonaristas tenham essa virtude em relação aos lulistas. Viu só? Você viu aí do outro lado como eu consigo distinguir as coisas? E que eu não faço aquilo que vocês fazem, que é botar todo mundo no mesmo ralo para dizer-se, né, que enfim, né, para se achar superior. Não, eu não preciso me achar superior a vocês. Agora eu digo, vocês se igualam quando você faz a violência política, como a gente viu, né, e vê todos os dias, a violência política do bolsonarista e a violência política petista. Os dois fazem e promovem o ódio e a violência política. Isso aí é se igualar. Quando você revida uma violência política com outra violência política, o que você está dizendo? Você está sendo igual ao outro. É simples assim. Não tem assim, ó, não, se você vir aqui, eu desconstruo o seu argumento. Ou aquilo que você acha que é argumento. Quando eu vi um dia o sujeito falando, né, me dizendo sobre uma portaria X lá, se eu não tinha lido a portaria X, porque eu tinha falado da questão, né, das joias do Bolsonaro, e eu fui lá olhar a tal portaria, de bola, porque eu não sou jurista, em primeiro lugar, para ler portarias e tal. Mas eu fui lá e procurei a tal portaria. E a portaria, o cara achava que ele estava a favor do Bolsonaro. Não, se tu lê a portaria, né, a portaria 89 de 2018, ela depõe até muito mais contra o Bolsonaro do que a favor. Então, assim, meus caros, a gente precisa de lucidez. E lucidez significa, não é só saber mais ou menos, é você olhar para as coisas e dizer assim, eu estou olhando uma caneta e a tampa dela é azul. Creio que o conteúdo dela, né, seja azul. Mas pode acontecer de ter uma caneta azul com uma tampa preta. Pode acontecer do conteúdo na tampinha aqui ser azul e o conteúdo aqui dentro ser preta. Mas normalmente essa aqui é uma caneta azul por essas características. Ponto. E eu não preciso criar uma leitura mirabolante das coisas. Basta eu usar a lucidez e pensar, o que eu estou vendo? Eu estou vendo isso. Certa ocasião, eu vi um comentarista de futebol aqui em Porto Alegre, muito bom, eu gosto muito dele, o Eduardo Guerrinha. E ele é, né, torcedor do Internacional declarado. E ele comenta jogos do Grêmio. E aí, como é que tu consegue comentar jogos do Grêmio, comentar jogos do Inter? Como é que tu consegue? E ele diz assim, olha, eu vejo futebol e digo, eu vejo aquilo que eu estou vendo. Eu vou falar daquilo que eu estou vendo. Então é isso que eu faço. As nossas análises são assim. E o X da questão de tudo isso que eu estou falando aqui, e qual é o X da questão desse conteúdo? É o seguinte, quando a gente vê bolsonarista falando isso, ou petista falando isso, ou pessoas que, abre aspas, não se identificam com A, B ou C, mas que fazem esse tipo de argumento, aí tá falando muito do Bolsonaro, tá criticando muito o Lula, tá perdendo tempo, é porque essas pessoas não querem que a gente exponha aquilo que ela sabe que é errado,
mas que elas não querem enxergar. O problema não está no emissor aqui. O problema está em quem recebe, é no receptor. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver gente que o tempo todo, né, gosta de dedo na cara do outro, de acusar o outro, mas na hora, né, na hora que tem os seus podres, eu vou guardar os meus. São verdadeiras perpétuas, né, da política. Perpétua, né, com uma personagem muito querida e marcante da Joana Fon, da novela Tieta, de 1989, inspirada na obra de Jorge Amado. Perpétua era uma beata, era uma pessoa que vivia dentro da igreja, na saia da batina do padre, né? E era uma pessoa que guardava guardava um objeto de muito valor secreto no seu guarda-roupa. E nada mais era, né? Ela que falava do pudor, ela era muito pudica, muito cristã, muito dos valores. Ela guardava o falo do seu marido que morreu. Ela era viúva, né? Então, né? Ela guardava o falo ou o pênis do seu marido, né, no guarda-roupa, e ela, né, abria de vez em quando para observar, para admirar. Quer dizer, as pessoas fazem isso, elas têm os seus falos internos, né? E elas cobram dos outros aquilo que talvez elas queiram. Muitos petistas cobram de bolsonaristas, falam coisas que querem imputar para o bolsonarista aquilo que eles é que são também. Porque é melhor botar na pecha do outro. Muito bolsonarista também é um certo petista frustrado ou frustrada. E aí é aquela coisa, cada um tem o seu pênis para guardar no seu guarda-roupa. E todo mundo tem o dedo para apontar para os outros. Só esquecem que quando apontam um dedo para a pessoa, há 3 dedos que apontam para você. Só esquecem disso. E esta é a nossa fala. Se você realmente gosta de conteúdo assim, de conteúdo sincero, honesto, vou pedir mais uma vez. Não custa nada, né? E ajuda muito para que a gente possa, né, também dar oportunidade a conteúdos de qualidade e também a reflexões aqui. Não que eu seja o melhor que os outros, não estou longe de ser. Mas se você gostar desse conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo de reflexão, deixe o seu like. É muito importante para que o algoritmo dê relevância a esse conteúdo. E segundo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. Junte-se a nós, porque a gente tem a possibilidade aqui de lutar contra esse cinismo que o bolsolulismo traz para a sociedade e para o mundo da política. E repito uma outra coisa que eu disse nos outros vídeos anteriores aqui. A sociedade está esperando que a política transforme-se. Não. O que a política precisa é de uma sociedade que transforme-a. É o contrário. Enquanto nós ficarmos com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, como já dizia, né, o nosso querido Raul Seixas, nosso Raulzito, nós vamos deixar o Brasil nas mãos desses ratos como Arthur Lira e outros tantos. É isto.